Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula, a gente vai falar sobre percentual de uma parte em relação a um todo. Então, para resolver esse problema aqui, a gente vai usar essa formulinha aqui, aonde esse P aqui, ó, com percentual subscrito, ele significa percentual de uma parte em relação a um todo. Essa letra P, ela significa parte de um todo. E a letra T significa o todo. Tudo bem? Então, essa parte de um todo dividido pelo todo vai ter que ser multiplicado por 100. Então, vai ficar mais claro para vocês quando eu resolver esse problema aplicando essa formulinha aqui, ó. Então, o problema é esse aqui, ó. De acordo com a orientação nutricional dada a José, a quantidade de proteínas em relação à de carboidratos no café da manhã deve ser de 12 gramas do primeiro e 25 gramas do segundo. Determine o percentual da quantidade de proteínas em relação à de carboidratos recomendadas a José. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem aqui uma orientação nutricional que foi dada para esse personagem aqui. E a quantidade de proteínas em relação ao de carboidratos, segundo o problema aqui, pessoal, está dizendo o seguinte, ó. Deve ser de 12 gramas do primeiro e 25 gramas do segundo. Então vamos lá, ó. Vamos aqui identificar os dados do problema. Então, a quantidade de proteínas de acordo com o problema é de 12 gramas. E a quantidade de carboidratos ela deve ser de 25 gramas. Está aqui, né? 25 gramas. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que determinar o percentual da quantidade de proteínas em relação à de carboidratos. Então, para isso a gente vai aplicar essa formulinha aqui então. Então, veja. Eu vou pegar essa formulinha e vou colocar ela aqui. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos então colocar o 12 em cima aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O percentual que a gente quer descobrir de proteínas. Então, a 12 gramas a gente põe aqui em cima. Em relação à quantidade de carboidratos, que é 25. Então, tudo isso aqui multiplicado pelo 100. Então, agora só basta a gente fazer a conta, né? Então, aqui vai ficar que o percentual, né? Ele vai ser 12 vezes 100. Por quê? Porque isso aqui se transformou numa multiplicação de duas frações. Então, a gente sabe que embaixo aqui do 100, a gente tem o quê? Está invisível aqui, mas a gente tem o número 1. Então, a gente vai fazer o 12 vezes 100 e depois o 25 vezes 1. Tudo bem? Então vai ficar 12 vezes 100, que é 12.000, dividido pelo 25. Então aqui a gente vai fazer a conta agora. 1.200 dividido pelo 25. Então, 12 dá para dividir pelo 25? Não dá, né? Mas 120 dá. Então vai ficar como aqui? Vai ficar 4, né? 25 ele cabe 4 vezes dentro do 120. Então 4 vezes 25 é 100. E 120 menos 100 sobra 20. Então a gente vai descer aqui o zero. Então agora ficou 200 dividido pelo 25. Quantas vezes que o 25 cabe dentro do 200? Ah, cabe 8, né? Então 8 vezes 25 dá 200. E 200 menos 200 é 0. Então aqui o resultado, né? O percentual de proteínas em relação ao de carboidratos é de 48%. Tudo bem?
Então tá aqui. Essa é a resposta do nosso problema. Tudo bem? Em função dessa pergunta, determine o percentual da quantidade de proteínas em relação de carboidratos recomendados a José, que é então de 48%. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí. Então, quando você tiver que calcular o percentual de uma parte, né, de alguma coisa em relação a outra, de uma parte em relação a um todo, você pode usar essa formulinha aqui, ó. Tudo bem? Pode usar ela que vai dar certo. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.